que é buscar estar em paz, buscar tranquilidade para poder resolver da melhor forma as coisas. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, porque o Senhor de forma especial nos trouxe até aqui, numa noite fria, em que alguns estão adoentados e não puderam vir, alguns que têm crianças também, mas louvamos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui para podermos juntos, vivermos a comunhão do corpo de Cristo e podermos adorar e exaltar o nome dele, E nós vamos começar o nosso culto adorando ao Senhor. Para isso eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e nós vamos cantar: perto quero estar, Senhor, tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que o Senhor tem feito e tem nos dado, e ao comparado ao que ganhamos do Senhor. Amém? Amém. Oh
encontrarmos o seu descanso. Então nós vamos louvar ao Senhor dizendo isso: Senhor, cobre-me com as tuas mãos, Senhor, com o teu poder, vem me esconder no Senhor, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Continuemos louvando ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante que às vezes as coisas não dão certo, mas nós estamos aqui para louvar a Deus da melhor forma possível. Passar alguns avisos e comunicado para a nossa congregação, dizer que terça-feira teremos o ensaio do coral.
Então você corista não tem o direito de faltar, tem que estar aqui às 19 horas para nós ensaiarmos. Está chegando aí o aniversário da nossa congregação e aí nós estamos aqui ensaiando. Então você corista, esteja aqui terça-feira às 19 horas. Quarta-feira continuaremos, na verdade vamos finalizar o estudo de José. Para aqueles que ainda não sabem, nós estamos passando pela jornada bíblica. Durante todo esse ano nós vamos ler, já começamos a ler de Gênesis e vamos parar só em Apocalipse. Então toda quarta-feira nós estamos aqui estudando e já estamos na história de José. E nessa quarta-feira será o encerramento desse estudo e vamos partir para o próximo estudo. Tem sido de muita sabedoria nós estamos aqui, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. É um estudo que sempre é bem dinâmico, que todos podem participar, podem perguntar, podem questionar, podem falar sua dúvida. Então, você que ainda não veio, venha aprender ainda mais a história de José, no seu encerramento, e continuaremos. O próximo estudo vai ser de Egito, deserto, Canaã. Então, irmãos, o próximo estudo já está aí. Na próxima quarta, mas nessa quarta iremos encerrar o estudo de José. Ontem nós tivemos um evangelismo. Nós voltamos a ter o nosso evangelismo aqui na Redondeza, aqui no bairro, para proclamar o ID de Jesus. Jesus mandou a gente ir, não ficar nessas quatro paredes, mas ir para fora e falar para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Diante disso, convidar a nossa irmã Luciana para dar um breve testemunho do que aconteceu ontem no evangelismo. Boa noite, irmãos. A Devon pediu para mim dar esse testemunho, mas toda vez que eu subo aqui para mim é desafiador. Mas é para a glória de Deus, né? E o evangelismo foi o terceiro evangelismo. O primeiro que eu participei foi no condomínio onde eu moro. E esses dois que nós fizemos sábado passado e ontem, foi muito poderoso. Foi cheio da presença do Senhor. No momento que a gente abençoa uma pessoa, no momento que a gente leva a palavra para alguém, no momento que a gente ora por uma pessoa, a gente sente a unção de Deus, a gente sente a bênção de Deus. Eu senti isso. E o que mais me chamou a atenção foi isso, porque no momento que você abençoa, você está sendo abençoado. E além de que Jesus ele mandou, né, a gente fazer essa nova ordenância dele, é gratificante. Estarmos aqui e ter um ponto, né, para a gente cultuar é bom, é necessário. Mas sair nas ruas, louvando, cantando, gritando, para quem está lá dentro de casa ouvir, isso é incrível. Quem não participou ainda tem que participar, porque é uma emoção que só sentida. A gente falando, às vezes não consegue transmitir, né, a emoção que é. Então, quem puder ir, venha, porque quanto mais gente, melhor, né? Quanto mais gente, mais a gente alcança a gente. E nosso intuito é esse, nosso intuito é levar Jesus, porque Jesus transformou a minha vida, pode transformar a vida de qualquer pessoa, né? E eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria quando eu falo Jesus para meus vizinhos mesmo. É incrível, é emocionante. A gente diz assim, Jesus fez isso comigo. Não desista, porque Jesus vai fazer também na sua vida, é só você dar espaço para Jesus agir. Jesus é muito real, ele é muito vivo. E aí isso, o evangelismo é isso, a gente chora o tempo todo, a gente ora, alguém chora, a gente chora junto, a gente abraça. É cheio do Espírito de Deus. É muito bom. Amém. E eu convido, quem não foi ainda não pode perder mais. Amém? Amém. Amém. Como nossa irmã Luciana falou, quando tiver a oportunidade de nós anunciarmos aqui, sábado vai ter evangelismo, não perca tempo. Se nós marcamos para 4 horas, esteja aqui 3 horas para que nós saímos
e proclamar o Evangelho de Cristo, porque foi isso que Cristo nos mandou. Cristo não mandou a gente ficar cheio de agendas e eventos e ficar aqui dentro das quatro paredes. Cristo mandou o ID. Um dia nós estávamos perdidos e Cristo não achou. Por que não? Através de nós podemos falar de Cristo, e aquela alma, aquela pessoa que nós oramos, que nós falamos também, pode estar aqui na nossa igreja ou qualquer outra igreja, porque independente de placa de igreja, nós queremos que o céu seja povoado pelo povo de Deus. E o nosso tema da oração, assim como vai ser projetado, que eu continue a missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa oração, sempre às 10 e às 8 horas da noite, então todos ficam à vontade. É um tema muito pessoal, porque nós temos que orar para que, apesar da diversidade, da dificuldade, que eu continue a minha missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Isso começa com o evangelismo, como a gente faz de sábado, mas a gente não pode só esperar sábado chegar para fazer evangelismo. Nós temos que fazer todos os dias, no trabalho, na escola, ali na vizinhança, em todo lugar. Aquela pessoa que você vê, fala de Jesus. Que eu continue a missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Sei que muitas vezes é difícil falar do Evangelho para a pessoa do lado, porque nós temos uma resistência muitas vezes de acusar. Mas peça a Cristo, continue orando aí, que eu continue a missão de Jesus de levar o Evangelho a toda criatura. Como falei antes, um dia o Evangelho nos alcançou. Não tenha dúvida, o Evangelho também pode alcançar seus amigos e aquelas pessoas que estão ali fora. Em Marcos 16, do verso 15 a 16, nos diz: vamos ler tudo junto? E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Então, além do tema que nós vamos orar sempre às 10 e às 8, 10 da manhã e às 8 horas da noite, tem esse Marcos 16, dos versos 15 ao 16, para nós também meditar e colocar no nosso coração o papel do ID. E nesse primeiro momento de oração, vou convidar a nossa irmã Márcia para estar orando pelo seguinte tema: oremos para que haja em nós a disposição de pregar o Evangelho a todos, em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Irmão, se você hoje tem dificuldade de pregar o Evangelho, coloque agora nesse momento a sua dificuldade para Jesus, enquanto nossa irmã Márcia vai estar orando, para que só Ele que pode mudar essa dificuldade. Então, oremos. Senhor, grande é o seu poder. Nós queremos dizer, meu Deus, que o Senhor é digno de toda honra, louvor e glória, Senhor. Toda majestade, sabedoria e riqueza, meu Senhor. Nós queremos nos desprender nesse momento de quem somos, para que o Senhor nos permita ser quem o Senhor quer que sejamos, meu Senhor. Então, no nome de Jesus, Senhor, hoje já pecamos contra Ti. Nos purifica, nos limpa, Senhor, para que possamos adentrar os Seus átrios, Deus. Nada mais digno do que a sua pureza, a sua brancura, a sua dignidade. Então, nos permite, Senhor, entrar diante do Seu trono, limpos dos nossos pecados, Senhor. Nesse momento, colocamos diante de Ti todas as pessoas que foram ali visitadas através do Seu Santo Espírito em nós, ontem ali no evangelismo, Senhor. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor esteja presente durante todos os dias que virão nessa semana, Senhor. Que nós tenhamos a intrepidez de pregar o Seu Santo Evangelho ali, meu Deus, em todos os lugares onde formos, Senhor. No supermercado, na escola, na faculdade, no nosso trabalho, Deus, com os nossos vizinhos, Senhor, com as nossas atitudes, até mesmo com o nosso silêncio, Pai. Que possamos mostrar, meu Deus, quem o Senhor é através de nós. Não nos ofusca, Pai. Permita que as pessoas não nos vejam, mas que vejam o Senhor, Pai, na nossa vida, na nossa lida, no nosso dia a dia, meu Senhor. Nos ajuda, Deus, com as pessoas que estão próximas a nós, Senhor, com os nossos familiares que ainda não Te conhecem, Senhor. Que nós possamos ser luz e sal, Deus. Que
que possamos emanar o bom perfume de Cristo, Senhor. Nós queremos chegar diante de qualquer um, aquele que o Senhor nos envia, que o Senhor nos dá de presente, para que nós possamos falar do seu amor, Senhor. Falar porque o Senhor nos amou primeiro. Então, que possamos dizer que o Senhor nos enviou o seu único Filho para morrer para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos falar isso com poucas palavras, do jeito que o Senhor quiser que falemos, meu Pai. Possamos dizer que Cristo é o único que reina. Possamos dizer que Ele nos abriu os olhos, como a irmã Luciana falou agora há pouco. Então, que nós não tenhamos vergonha de falar do seu Evangelho, Senhor. Nós queremos ter, meu Deus, o seu agir nas nossas vidas, Senhor. Não nos deixe ficar de bocas caladas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos aviva, Senhor. Nos incomoda, Deus. Aonde estivermos, Senhor, a falar de Ti. É o que queremos. E sabemos que o Senhor está conosco nesse momento, ouvindo e se agrada. Porque o Senhor ora com gemidos inexprimíveis. E nós sabemos que o Senhor conduz todas as coisas, meu Deus. E queremos ter essa certeza para que todos os dias, amanhã, já iniciando, hoje, quando saímos daqui, já possamos fazer isso nas nossas famílias, as crianças que aqui estão, meu Deus, muito obrigada, porque elas ouvem e elas entendem, que elas possam propagar o seu Evangelho nos seus lares, meu Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos para o dízimos e oferta, mas antes vamos ler 2 Coríntios, do 9, capítulo 9, versos 6 ao 8. E digo isso, que semeia pouco também secará, e o que semeia em abundância secará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenhais sempre e em tudo toda a suficiência, abundez em toda a boa obra. Amém. Convidar a nossa irmã Helena para estar recolhendo dízimos e oferta e louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus por podermos participar desses momentos. Assentados mesmo como estamos, querido, nós vamos louvar ao Senhor, né? O louvor que fala sobre a oração, né? Que Deus não rejeita a oração, que desde o dia que eu me entendo por gente, eu nunca vi um justo, né? E dar sem resposta, né? Eu quero que glória a Deus, tudo no tempo dele, mas a resposta dele. Ela chama, né? Jesus. Cantemos juntos.
Graça e paz, irmão. Oremos. Maravilhoso Deus, o Senhor é tão bom, meu Pai. Só vai silêncio, nos repete tanta coisa. Mas a gente sabemos, quando eu louvor desse, meu Deus, porque o Senhor vai silêncio, meu Deus. O Senhor está trabalhando, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo teu silêncio, meu Deus. Obrigado pela tua resposta. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas de bom e de ruim, meu Deus. Que às vezes as coisas ruins são para nós aprender, meu Pai. Nós caímos e o Senhor nos levanta, meu Deus. Obrigado, Deus. Abençoa, Senhor, esses títulos de oferta, meu Deus, que foi dado pela graça, meu Deus, com muito amor e carinho, meu Deus. Abençoa cada um presente, meu Deus. Abençoa quem não está presente, meu Deus. Abençoa quem está dando testemunho lá fora, meu Deus. Abençoa, Senhor, grandemente, meu Deus, a vida de cada um irmão aqui presente, meu Deus. A vida de cada um irmão, das irmãs dentro dessa igreja, meu Deus. Essas pessoas eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Passar só mais um aviso, que o nosso Ministério de Louvor hoje não está tocando, porque o nosso líder Anselmo está fazendo testemunho lá no Monte Cristo, na igreja, e hoje não pôde estar aqui, por isso que a gente está sem o nosso Ministério de Louvor. E também saudar os visitantes. Nós temos 2 visitantes ali, um casal, a bênção do casal. Então, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. E se quiser, fique com a gente. Amém, amém. Eu não vou dar continuidade no culto enquanto 3 irmãos não for complementar o casal ali. Como nossa igreja é muito calorosa, gosta da recepção, então os irmãos se sentem à vontade. Sejam bem-vindos a estar aqui na casa de Deus. Aqui é o melhor lugar onde nós possamos estar, e tenho certeza que vocês aqui na nossa vida vai ser uma bênção. Sejam muito bem-vindos. Vamos ler a leitura bíblica que está em Mateus 4, do 43 ao 48. Eu vou ler o primeiro, a igreja lê o segundo e assim por diante. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazeis também eles? E se saudastes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Todos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Como é maravilhoso a palavra de Deus na nossa vida. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus, o amor de Deus nos constrange, né, irmãos? Eu estava ali futucando Nicole agora e mostrando para ela esse louvor que nós vamos cantar agora, fala justamente sobre o amor de Deus, né? E nós não fizemos assim nenhuma conexão para saber qual é o tema da mensagem, né? O que aconteceu aqui no início que deu problema no som, e os louvores vêm falando, né? Sobre as circunstâncias, que não devemos estar presos às circunstâncias e tudo mais. Então, assim,
Quando a gente ora ao Senhor e diz assim, Pai, vai adiante, toma a frente, Espírito Santo, que o Senhor faça, né, o culto da forma como o Senhor quiser, que o Senhor dirija como o Senhor quiser, e a gente experimenta isso e sente isso na prática, né, apesar das dificuldades que enfrentamos aqui na frente. Então a gente tem assim noção desse grande amor de Deus, do olhar dele que está sobre nós todo o tempo. Amém? Glória a Deus, porque o amor de Deus nos constrange, né? Ele amou tanto o mundo que enviou seu único filho para que morresse em nosso lugar, tomasse o nosso lugar, a nossa culpa, a culpa para que estivéssemos aqui hoje, para adorá-lo. Amém? Glória a Deus. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
convidar agora, nesse momento, as crianças para estar aqui na frente, as mensageiras do rei. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Aniversariante? Pode ser aniversariante, aniversário de casamento. Ninguém? Bênçãos específicas. Alguém tem alguma bênção específica que nesse momento quer entregar ao Senhor aqui com um coração de gratidão? Ninguém? Amém. E também vamos fazer essa segunda oração. Oremos. Maravilhoso Deus, graças a Deus por mais a oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por até que o Senhor fale no nosso coração. Por mais da diversidade, da dificuldade que nós tivemos hoje, mas está acontecendo conforme o Senhor quer. A palavra do Senhor está sendo dita. Isso independe de som, depende de voz, porque o Senhor fala através das paredes se quiser. Então continue falando no nosso coração. Eu entendo também as crianças que estão aqui, Pai, que vão subir daqui a pouco para ouvir seu Evangelho ali naquele estudo. Que o Senhor possa continuar frutificando o coração deles, que eles possam falar com os pais, com os tios, com os coleguinhas do colégio, que essa mensagem, como o Senhor fala, vem a mim, todas as crianças, elas estão aqui. E continue, Senhor Deus, dando sabedoria também para as professoras que estavam lá, transferindo e ensinando o seu Evangelho. Também entrega as mensagens do Rei, continue, Senhor Deus, moldando o coração delas, continue falando no coração delas, continue, Senhor Deus, transformando a vida delas, que nós já vemos através do próprio testemunho delas. Que o Senhor continue no centro, também continue com a liderança da mensageira do Rei, para que o Senhor possa estar dando ideias, para que cada vez mais elas ficam mais enchidas do seu Evangelho e colocando em prática. Também te entrego, Senhor Deus, a vida da mensageira do Senhor, que vai vir aqui, nossa irmã Pinho, estar aqui falando do seu Evangelho, estar aqui colocando no nosso coração tudo que o Senhor falou para ela e que nós possamos estar com o coração aberto, ouvindo atentamente cada palavra, cada vírgula, cada ponto que o Senhor colocou no coração dela. E não só ouvindo, Pai, levando para casa, meditando e botando em prática. Se nós tivermos alguma dificuldade de colocar em prática tudo que nós vamos ouvir aqui, que nós possamos ter a sabedoria de pedir ao Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor vai nos dar tudo que nós pedimos conforme o seu coração. Continua conosco. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. E agora eu vou convidar a nossa irmã Pina para estar aqui, trazendo a mensagem viva e eficaz do nosso Senhor. Graças a paz, irmãos. Irmãos, eu começo a minha fala dizendo que como não amar e como não nos encantar com Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes, porque até a pregação que eu escolhi, ela culmina no amor de Deus. Que coisa linda! E a gente pensa que, às vezes a gente se sente tão perdido, né? Que a gente pensa assim, eu estou só. Mas, irmão, ele disse na palavra dele, eu vou, mas eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês. Ele é um Deus zeloso. Como não amar e como não nos encantarmos com esse amor que nós não merecemos, mas Ele nos dá assim, infinitamente, um amor inexplicável. E eu digo a vocês, eu estava ali sentada, a irmã falando sobre a vida do sono, mas eu dizendo assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, só Ele pode ser chamado de maravilhoso. E eu trago para a nossa meditação, irmãos, a palavra de hoje, o tema hoje é ele se encontra, irmãos, em Colossenses 3, de 12 a 14. Eu vou fazer a leitura aqui enquanto os irmãos colocam ali a imagem.
A palavra de Deus nos diz: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Oremos. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido, exaltado, eternamente, somente o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda exaltação, de toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá. Me usa, Senhor, que eu não fale nada de mim, que tudo continue vindo do teu trono, meu Pai. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu trouxe ali, se eu fosse colocar um tema para essa pregação, eu trouxe ali: vestes que nos fazem brilhar diante de Deus. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas o mundo sonha, né? O mundo, quando eu falo, não é generalizando, mas quando eu falo o mundo, algumas pessoas, a maioria das pessoas, elas prezam muito roupas de grife, né? Tem marcas famosas, que a gente vê até quando aquelas pessoas famosas, elas vão se apresentar, os apresentadores do programa, do que seja, da animação que seja, eles gostam de falar qual é a grife que eles estão vestindo, né? A preocupação, e também as joias, né? Aquelas joias de grife, tudo aquilo, irmãos, é somente para engrandecer aquelas pessoas, porque se aquela atriz ela está usando Chanel, quer dizer que ela é super, que ela é mais do que as outras. Então supervalorizam muito essas coisas. E eu venho trazer aqui para vocês, irmãos, a grife que realmente faz toda a diferença em nossas vidas. Porque você pode vestir uma roupa Chanel, uma Armani, uma Gucci, você pode vestir outras mais, mas nenhuma dessas vestes lhe prepara para você viver aqui neste mundo. Lhe prepara para que no momento da adversidade, no momento da prova, no momento do desafio, você esteja inteiro em pé. Eu não sei se vocês já viram, irmãs, as pessoas dizendo bem assim: ó, menina, eu fui visitar uma irmã, ela estava doente, mas quando eu fui lá, né, para dar uma palavra de conforto a ela, mas irmã, a irmã está mal mesmo, os médicos já desenganaram. Mas quando eu cheguei lá, parecia que era eu que estava precisando, porque aquela irmã me mostrou uma força interior, uma palavra tão bonita, uma firmeza, uma segurança, uma paz que o mundo não tem. Então essa irmã, certamente, ela estava revestida dessas vestes. E aqui em Colossenses, quem escreve essa carta aos Colossenses é Paulo. Paulo foi um homem que foi escolhido pelo Senhor, um homem que começou inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, inimigo de Jesus. Ele perseguia, ele era um fariseu, ele era um homem que ele conhecia, ele era um doutor da lei, ele conhecia a lei, de trás para frente, de frente para trás, ele conhecia aquela lei, era zeloso da lei. Eu estava pesquisando, Paulo era tão zeloso, esses fariseus, o grupo que ele fazia parte, irmãos, que não sei se vocês já viram, aquelas vestes dos judeus, elas têm umas franjas, né? E diz que aquelas franjas têm até o tamanho correto, não pode passar daquele tamanho. Pois Paulo, os fariseus, esse grupo que Paulo fazia parte, se algum irmão chegasse com uma veste, uma daquelas franjas fora do padrão, aquela pessoa já estava em pecado. Olha que coisa absurda. Então era um povo que eles estavam muito preocupados com a aparência. E era a realidade desse pessoal aqui de Colossenses, quando Paulo escreveu essa carta, preso em Roma, mas Paulo se preocupava. E ele, lá nos momentos mais difíceis da vida dele, em prisões, foi que ele exalou o mais perfeito perfume, o perfume de Jesus. E é isso que nós somos desafiados todos os dias.
Não importa as circunstâncias, nós temos que exalar o perfeito perfume de Deus, o perfeito perfume de Jesus. E Paulo, diante dessa realidade, um perseguidor, um dia ele teve encontro com Deus, como todos nós aqui tivemos. Quantos de nós, tem gente que ainda diz, né, irmã, e aquilo ali é crente, é? Virou crente, não fala assim? As pessoas ainda duvidam, mas não tem importância não, irmãos. O que importa é o que nós sentimos, essa presença que nós sentimos, esse amor que nós sentimos, que nos faz cada vez mais nos humilharmos cada vez mais, sentimos vontade de servirmos uns aos outros, não nos sentimos superiores como essas pessoas que vestem essas grifes do mundo, porque Paulo aqui nessa carta, ele apresenta aos Colossenses as vestes que o servo de Deus ele tem que ter na vida dele, porque são essas vestes que vão fazer toda a diferença, porque é com essas vestes que o mundo vai olhar para nós e vai dizer: eu quero conhecer aquele que mudou a vida do meu amigo, que mudou a vida do meu marido. Meu marido era uma coisa, minha esposa também. Eu quero conhecer esse Jesus que mudou a vida do meu neto, que mudou a vida do meu filho. Meu filho era o mundo já tinha desenganado meu filho, ali não tem mais jeito. Meu filho fez escolhas que o mundo, que eu sei que a palavra condena, mas ele vive e respira, então ainda há esperança. Eu ouvi uma pregação, viu, irmãos? Lá na igreja, é um pastor novo que chegou lá na congregação. Ele falou bem assim: o mundo fala, viu? O mundo fala pra gente, a esperança é a última que morre, não é isso que o mundo fala? Mas o mundo fala para eles, porque a nossa esperança, ela realmente morreu, mas morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina, e reinará eternamente. Então nós não podemos nos desesperar. E Paulo aqui ele nos fala, quando ele fala dessas vestes que eu li aqui agora, ele está falando de relações interpessoais. Ele nos ensina como devemos nos relacionar uns com os outros. Nós devemos ter compaixão, humildade, mansidão, paciência e amor. Ele fala, quando ele fala dessas vestes, ele fala sobre a condição do homem diante de Deus. Como é que nós podemos nos apresentar diante de Deus? É de qualquer jeito? Quantas vezes, se dissesse assim: irmã, a senhora amanhã vai lá na casa do prefeito, ou vai lá na casa do presidente, a senhora não ia escolher a melhor roupa para ir, não? E por que nós não nos preocupamos em todos os dias fazer um desafio pessoal e dizer: Senhor, eu quero melhorar, eu quero me achegar mais a Ti, eu quero me apresentar diante do Senhor com vestes brancas como a neve. Nós temos que fazer esse desafio a nós mesmos, a buscarmos cada vez mais, que nós precisamos nos achegar ao Senhor, porque a palavra diz: se achegue a mim e eu os acolherei. É assim que ele fala. Ele não despreza ninguém, não importa qual seja o pecado, qual seja o momento que você esteja vivendo na sua vida. Se você olha para Ele, Ele te olha e te acolhe. Que Deus maravilhoso. E aqui eu no estudo eu faço a pergunta: o que vestir? Que vestes são essas que Paulo fala, que ele lá aconselha, que lá na carta ele manda dizer ao povo dos Colossenses, a igreja dos Colossenses? Porque essa igreja, meus irmãos, eles eram na maioria gentios, não eram judeus, tinham poucos judeus, então pessoas que desconheciam, não é, a palavra, que não tinham, estavam engateando ainda no conhecimento do Senhor. E ele, tendo notícia desse povo, Paulo não visitou essa igreja ela foi criada por Timóteo, se eu não me engano foi Filemon, também foi outro que chegou nessa igreja e plantou essa igreja. E ele, Paulo, lá na prisão, olha que homem zeloso, né? Que homem que servia realmente ao Senhor. Ele ouviu notícia dessa igreja, então ele escreveu essa carta.
ele fala assim, ó, revestidos de misericórdia. O que é misericórdia? É algo que aprendemos com o próprio Senhor, né? Deus, nós merecemos alguma coisa assim, gente, mas Ele é misericordioso. Misericórdia é uma coisa que Ele nos dá pela graça. Nós não merecemos. E Ele nos diz que nós precisamos nos revestir dessa misericórdia, porque Ele veio e deu o exemplo. Nós precisamos ter empatia com o outro, nos colocarmos diante do outro. Isso significa, o que é misericórdia? Por exemplo, misericórdia não é dó, não é pena, não. Misericórdia é você saber uma notícia de uma pessoa e você pensar assim, oh meu Deus, como estão sofrendo, eu vou interceder aqui por eles. Isso é misericórdia. Então essa misericórdia nós precisamos ter até com as pessoas que nós não conhecemos. Como é lindo quando você às vezes está passando em um lugar, como lá no trono o Senhor se agrada de nossa vida. Nós não conhecemos aquela pessoa, mas olhamos e dizemos, Senhor, tem misericórdia daquela vida, visita aquela vida. Nunca podemos nos encontrar mais com aquela pessoa, mas a gente colocou aquela pessoa diante de Deus. Isso é lindo. E Paulo também nos fala que nós devemos nos revestir de bondade. E aí ele ainda nos diz que é um desafio, porque não é um desafio a gente ser bom, como a música falou aí, bom com quem não é como a gente. Olha que desafio. Então ele fala aqui, é um desafio para nós. A bondade é um dos atributos de Deus. Esse atributo é um atributo comunicável, que é do próprio Deus, mas Ele nos dá, porque Ele sabe como é bom quando a gente é tratado com bondade, né? Quando eu falo, não é coisas materiais que ninguém tem. A gente chega em uma casa, a gente é bem recebido, a gente chega em um ambiente, a gente recebe aquele sorriso, isso é bondade. Quantas pessoas já disseram para vocês, eu estava tão mal, mas você chegou com aquela disposição, com aquele sorriso, como o meu dia melhorou. Isso é importante, viu? Sermos bondosos com todas as pessoas que nós encontramos. Não importa se nós vamos encontrá-las novamente. E ele fala também que nós devemos nos revestir de humildade. O que é humildade? Às vezes a gente pensa que humildade é você viver daquele jeito. Não! A humildade que ele fala aqui é conhecer que tudo que temos e que somos não é merecimento próprio. Não é eu conquistei, é meu, fui eu. Se eu não tivesse lutado, eu que não fosse. Não, é reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. É termos essa humildade. Nós entendemos e também pensar menos na gente e pensar também no próximo. Quantas pessoas é só eu, para um momento, para se preocupar com o irmão, para fazer uma oração, para fazer uma visita, porque às vezes as pessoas pensam que ajudar é só dar coisas, é coisas assim. Não, gente, nós podemos ajudar as pessoas no momento de uma oração. Você faz uma visita, ora pelaquela pessoa, trata ela bem, trata ela com bondade, com amabilidade. Gente, como isso é bom. Tem pessoas que a gente conhece assim, são verdadeiros espinhos, né? Parece um espinheiro, mas nós, mesmo essas pessoas, nós precisamos olhar para elas com um olhar de misericórdia, como um dia o Senhor olhou para a gente, uma vida cheia, nós éramos um espinheiro, não é verdade, irmãos? E Ele olhou para a gente com aquele olhar dele amoroso e de misericórdia, e Ele foi lá e nos apoiou todos os espinhos que nós tínhamos. Quantos espinhos desses não feriram o coração do nosso Deus, do nosso Jesus? Mas Ele continuou acreditando e continua acreditando em cada um de nós, porque Ele sabe que nós podemos exalar o bom perfume dele sempre. Agora precisamos buscar isso, como Paulo aqui aconselha a esses irmãos lá na igreja de Colossenses. E ele fala também, revestidos de mansidão, que é uma arma poderosa que desvia e desarma a fúria. Quantas pessoas a gente convive tão violentas, não é, irmãos? Então, pessoas que só vivem armadas, só vivem no pé da guerra. Mas Paulo nos diz aqui
que nós temos que nos revestir de mansidão, mas que essa mansidão é um fruto do Espírito, e que se nós não temos, nós temos que pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê. Porque é difícil, né, irmão? Na hora que nós estamos sendo atacados, nós sermos mansos, mas precisamos. Se não por força própria, por nós mesmos não conseguirmos, o Espírito Santo, Ele está aqui para isso, para que nós nos aperfeiçoemos e possamos chegar no grande dia e ser aceitos pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor. E ele fala também que nós precisamos nos revestir de paciência. E ele fala também que é um desafio. Paciência é um desafio, né, gente? Agora eu digo a vocês, nós fizemos um estudo, viu? Na EBD no mês passado. Esse mês encerrou a semana passada. E, irmãos, eu fiquei olhando assim, como o amor do nosso Deus é um amor tão perfeito. Teve povos, não foi, irmão, que nós estudamos, que Deus esperou 200 anos para aquele povo se converter. E o Senhor sentado lá no trono, esperando. 200 anos, você já pensou? Foram muitas gerações que se levantaram naqueles tronos no reino de Judá. Se levantaram, o rei morria, vinha um sucessor, e eles não se convertiam ao Senhor. O nosso Deus é um Deus paciente. E o que eu acho lindo, que Ele é um Deus paciente, e quando Ele veio em forma de homem, Ele continuou sendo esse Deus paciente. Ele nos deu o exemplo. Em tudo Jesus nos dá o exemplo, Deus nos dá o exemplo. É um desafio para nós esperar o tempo do Senhor. É outro problema também. Nós queremos tudo rápido e da nossa maneira. Você já pensou que está querendo dar ideia do Senhor? Ó Senhor, eu não quero assim não, eu quero desse jeito. Gente, se nós oramos e nós cremos, é do jeito dele, porque tudo que ele faz é perfeito e maravilhoso. Nós não podemos dizer a Deus como ele vai fazer, porque a palavra diz que os pensamentos dele, que os planos que ele tem para cada um de nós é tão alto, tão grande, que a nossa mente sequer acompanha. Aí você diz, e por que minha vida está desse jeito? Porque você ainda não parou para escutar o Senhor. Você não teve esse momento, de você parar, de você dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, o Senhor é que vai conduzi-la. Tem que ser desse jeito. E ele fala, acima de tudo, revestivos do amor. Olha que coisa linda que nós cantamos aqui, que foi falado todo o tempo, que é o elo perfeito, que irá prevalecer até o fim. Colossenses 3,14. E sobretudo, isto que ele falou, benignidade, unidade, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aí eu volto, viu, irmãos? Quando a gente vê que foram dados aqueles 10 mandamentos, não foi? Não roubar, não matar. Aí Jesus veio no Novo Testamento e Jesus transformou aqueles 10 em 2. E se nós observarmos, toda a base desses dois mandamentos é o amor. Olha o que ele fala aqui. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele transformou os 10 em 2. Depois ele falou assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo você, irmã, eu não vou lhe roubar nunca. Eu não vou falar mal de você. Eu não vou lhe desejar mal. Eu não vou lhe matar. Eu não vou lhe prejudicar. Porque eu estou te amando como eu amo a minha pessoa. Então a gente está vendo aí que toda a base de tudo, o elo que une todas essas vestes que Paulo fala aqui, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, tudo isso, se não tiver amor, ele não vai sentir. O amor é o elo, é a liga, quando a palavra fala, diz que é o princípio que amarra tudo, que segura tudo. Então, sem amor, a palavra diz, é impossível agradar a Deus. E depois no verso 3,13, ele fala assim, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos
uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Só cada um de nós sabe quanta coisa que a gente tem até vergonha de pensar que nós fizemos e o Senhor nos perdoou. Por que essa dureza no nosso coração em perdoar? Quando nós perdoamos, nós libertamos a nossa alma. Porque a gente pensa que quando a gente está com raiva de uma pessoa, eu vou perdoar. Eu já vi pessoas falando ali minha vida está ali para mim, morreu. Você não sabe, aquela pessoa ela nem sabe mais do que ela te falou. Você é que está com sua alma prisioneira. Você precisa se libertar. Às vezes eu falo com meus alunos, eu digo assim, vocês aí, que estão aí de mal com algum irmão, dentro de casa, com algum primo, temos até que estar sem falar com a mãe. Cuidado porque isso afasta o Espírito Santo da sua vida. E eu digo a eles, na hora que o Espírito Santo se afasta, quem é que toma conta do lugar? Aí lá ele, professora, é a linguagem dele, lá ele, professora. Aí eu vejo, uns olhando assim para o outro, futucando, porque é a realidade deles. Mas eu digo a vocês, por isso que é importante a gente sair para evangelizar, irmão. Porque a gente vai falar a verdade, e a verdade ela liberta. Porque às vezes as pessoas têm certos procedimentos porque elas não conhecem a verdade. Por isso que nós somos cobrados, porque nós já conhecemos a verdade. E temos que prosseguir em buscar mais ainda, porque tem muitas coisas que o Senhor ainda quer nos revelar, que o Senhor ainda quer tirar de nossas vidas, quer tirar da vida dos nossos entes queridos. Esse momento aqui é um momento importantíssimo, o evangelismo é importantíssimo, os estudos que acontecem aqui, porque aí nós vamos aprender, o Senhor se revela a nós nesses momentos, e também no íntimo da nossa casa. Quando nós entramos no nosso quarto, quando nós intercedemos, tudo é importante, irmãos. Então a gente não pode abrir mão de nenhum desses momentos em nossas vidas que são importantes para que nosso crescimento e para que nós nos acheguemos cada vez mais ao Senhor. Aí eu pergunto aqui, como tirar as vestes e colocar as novas? À medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador, é o que eu falei aqui esses momentos, oração em casa, evangelismo, EBD, os cultos aqui, nosso grupo aqui reunido, andamos com o Senhor, nos tornamos parecidos com Ele, nós passamos a ter uma identidade, porque antes, eu digo por mim, antes eu não era nada. Eu digo a vocês, a gente pensa que a gente é muita coisa, não é, irmãos? Todo mundo gosta de mim. Nós não éramos nada, irmãos. Agora nós temos uma identidade. Nós somos filhos do Deus vivo, que vive e reina e reinará eternamente, e que está apostando em nossas vidas, está acreditando em nossas vidas, porque Ele não vai desistir de nenhum de vocês e não vai desistir da sua família. Então, seja qual for o problema que você deixou lá agora, muitos de nós deixamos, seja o que for, o que traz lágrima, como eu digo a meus alunos, o que faz manhã chorar, manhã chora. Seja o que for, que manhã fica pelos cantos lá, e querendo esconder a lágrima, fazendo sofrer, apertar o coraçãozinho de vocês aperta. Deus está sabendo de tudo, e no tempo certo Ele vai resolver todas essas questões. E aquela pessoa na família de vocês que o mundo já disse que não tem jeito, até ela mesma disse: eu desconheço esse Deus que vocês servem, eu quero viver a minha vida. É questão só de tempo, mas é o tempo do Senhor, porque Ele diz: se credes, tu e tua casa, vamos se render a Ele. É promessa, não é promessa de qualquer um, não é promessa do Deus vivo que nós cremos, único e verdadeiro. E
Concluindo, quando somos amorosos, voltando para o amor, né? Quando somos amorosos, a congregação, o grupo fica mais unido e mais forte. O amor é um laço de unidade perfeita. Ali tem uma passagem no Novo Testamento, eu não sei qual é, que fala que sem amor é impossível agradar a Deus. Que fala que não tem alternativa nenhuma para o homem. Se ele não tem importância, não tem valor nenhum, qualquer ação humana, se ela não tiver temperada e baseada no amor. Não é? Então, não tem erro, irmãos. Precisamos nos fortalecer. Nós precisamos, mas o amor, quando nós passamos a amar, a respeitar um ao outro, a não julgar, gente, a coisa que mais afasta nas igrejas é o julgamento, né? São pessoas que se julgam e querem julgar os outros. Irmão, deixa isso para lá, irmão. Vamos para a rua falar dessa única esperança que é o Senhor Jesus. Vamos falar desse amor que liberta, cura, renova, restaura, restitui, liberta. Nós precisamos fazer isso, ficar com essas picuinhas da igreja, e isso e aquilo, porque eu canto mais bonito. Olha como Paulo era um homem assim, ficava preocupado com legalismo, com detalhes, só que era, como a palavra fala, tudo certo caiado, porque lá dentro estava tudo morto. E no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele foi um vaso usado tremendamente, como o Senhor falou ali, é vaso precioso, e não é diferente com nenhum de vocês. Todos vocês aí são vasos escolhidos, e vocês, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, assim como o profeta Isaías falou: eis-me aqui, usa-me a mim. Não sei como você vai ser usado, mas o Senhor sabe, porque Ele não chama soldado preparado, não. Ele chama e prepara e capacita. Nunca diga: eu nunca vou pregar igual aquela irmãs. Você tem dons, o Senhor lhe deu dons que vocês precisam encontrar diante de você, para que essa verdade ela seja transmitida para todos, que foi essa a única ordenança que Ele nos deu. Os cristãos, somente alguém, nós, que fomos, repare, olha que palavra, enorme essa palavra, viu gente, olha, somente alguém, nós, que fomos incompreensivelmente amados. Tem compreensão o amor que o Senhor tem por a gente? Nós merecemos, irmãos, olha aí para dentro, eu não mereço. Quando eu começo assim a ler, essa semana, viu, irmãos, eu estava lendo aqueles profetas menores, terminei com Malaquias. Gente, como a gente fica olhando ali, que aquelas profecias ali, está acontecendo no mundo, mas tem coisas ali que a gente ainda faz, irmãos, sentimentos que a gente ainda tem dentro da gente e a gente não sabe. Então, como é importante que a gente leia a palavra, que a gente ore, que a gente tenha esses momentos, porque nós precisamos melhorar, irmãos. Nós precisamos ser pessoas melhores. Aí, só nós que fomos incompreensivelmente amados por Deus e salvos pela cruz do Cristo, seremos capazes de amar com verdadeiro amor divino. Quando nós entendemos que nós não merecemos, que nós não somos nada, nós não éramos nada, e Ele nos amou e nos ama, e nós sentimos esse amor, e aí nós vamos pensar: eu preciso amar aquele espinheiro que eu convivo lá no meu trabalho. Eu preciso amar, eu preciso olhar com um olhar de bondade para aquela pessoa tão difícil de lidar, e também procurar nos melhorar como pessoas. Os cristãos, nós, os filhos de Deus, a nossa nova identidade, nós somos reconhecidos pelo amor. Vocês sabiam? O mundo olha e diz assim: aquela menina é diferente. Até o olhar dela, já vi pessoas falando assim: aquela menina, ela é evangélica, né?
até o olhar dela é diferente, porque as pessoas, elas mudam, porque o Senhor, a transformação que Ele faz, não é aqui não é a Cliff do mundo, Gucci, Chanel, não, é de lá de dentro que Ele vem transformando, que Ele vai nos fazendo pessoas melhores. Entendeu, gente? Então nós precisamos ser reconhecidos. Ah, aquela igreja, tem uma irmã lá chata, não gosto dela, eu acho ela metida, aí eu acho isso dela, e fica conversando, e comenta isso, gente. As pessoas vendo isso, que igreja é essa? É o Senhor reina nesse lugar? Porque se nós somos reconhecidos pelo amor que nós temos um pelos outros, o respeito, a bondade, a generosidade que nós temos um pelos outros. E finalmente nós precisamos pensar que nós ressuscitamos com Cristo, nos despimos da velha mortalha, aquela vida, aquela Bernadette velha, aquele Adervan velho, Milena, aquela velha pessoa, ela morreu e ressuscitamos nele, em Jesus. Ressuscitamos com Ele, nós ressuscitamos espiritualmente. Nós temos que ter essa percepção e esse entendimento, porque quando nós vemos que Jesus morreu, como eu falei a vocês, ressuscitou ao terceiro dia, nós, aquela pessoa velha, morreu. De vez em quando vier aqueles pensamentos, quando vier aquelas atitudes velhas, corre para o joelho, corre para o Senhor. Senhor, eu não quero me envergonhar, eu vou contar para vocês, meus irmãos, uma experiência terrível. Eu sou professora de escola bíblica, e nesse dia desse estudo, estava falando dessa questão de você perdoar. Era o tema central, meu irmão, foi na escola bíblica lá. E repare como o cão é ousado, a gente tem que ter cuidado com ele, é ousado, ele é ousado. Eu saí da escola bíblica e fui para o culto. Quando eu estou lá no culto, uma determinada pessoa, aconteceu uma coisa na semana retrasada com essa pessoa. Eu fui dar um aviso com uma pessoa. Aí, nesse bairro, eu saí do culto, eu sentei. Aí, a pessoa chegou para mim, outra pessoa disse: olha, eu vim aqui falar com você, porque determinada pessoa falou que você tratou ela muito mal, você foi muito grossa. Aí na hora da minha, foi automático, na hora que a pessoa falou, eu olhei para a pessoa, gente, era mentira, eu não fiz nada disso. Eu fui transmitir um recado que outra pessoa veio me dizer para ela, para essa pessoa. E inclusive, ainda disse a pessoa, eu disse a ela, na hora que eu fui falar com essa pessoa, eu disse: olha, eu vou dar um recado que me vieram me dizer lá da recepção. Inclusive, eu queria lhe dizer que você não fique chateada, não repare meus dedos, porque eu já passei por isso aqui na igreja. Mas aí comecei a contar o que foi que mas essa pessoa disse que eu fui estranho. Repare, como eu disse, eu fui cheia de dedos, dizendo a ela que eu já tinha passado por isso. Aí, irmãs, eu fiquei com meu coração ali apertado, eu fiquei com raiva. Aí o Espírito Santo falou assim: agora você vai pegar, viu? Ela não disse que você tratou ela mal? Você vai, quando terminar o culto, você vai lá e vai pedir perdão a ela. Você vai dizer a ela bem assim: olha, e ele falando comigo, viu lá no culto. Eu não vou não. Ah, não vou não, eu não tenho razão. O Senhor viu, o Senhor falando. O Senhor viu que eu não fiz, Senhor, eu não fiz. Eu tenho minha consciência limpa, eu não fiz. Aí ele só fala bem assim comigo. Ele fala bem assim comigo. Aí eu peguei e fiquei ali, ó, irmãos. Aí ele disse assim: você não pode ir lá, ser professora de escola bíblica, falar o que você falou na aula de hoje e acontecer isso que aconteceu aqui agora e você não fazer o que eu estou lhe mandando você fazer. Você tem condições, se você não for, você tem condições de dar aula lá? Aí eu peguei, irmãs, ó, como é difícil, viu? Cheguei para a pastora: oi, irmã, ó, aquele mal entendido, desculpe, não foi minha intenção, eu não queria lhe tratar mal, ó, irmã, nem tinha tratado. Aí senti assim: ó, irmã, você não sabe o alívio que tem no meu coração, porque eu fiquei ali angustiado da mentira. Como é ruim quando a gente é caluniado, né, irmão? Dói, fere, mas nós precisamos vestir essas novas vestes,
sermos uma pessoa diferente, porque não importa que o mundo esteja vendo, o que o mundo esteja fazendo, mas no trono Ele conhece o nosso coração, Ele conhece quem nós somos, e nós precisamos melhorar como pessoa. E para finalizar, eu peguei aqui, viu, irmãos, uma coisa que eu vi na internet, mas que mostra muito bem o que nós estamos vivendo aqui. Fala bem assim, ó, a geração agora está tão longe de Deus, o mundo está tão longe de Deus, que quando você obedece, quando a gente faz essas coisas assim, a gente obedece, a gente ouve quando o Espírito fala, não é assim, faça assim. Você é chamado de fanático e de alienado. Não é assim que o mundo chama? Uma rama de abestalhado, né? Negócio de aleluia, não é assim que chama a gente, tudo abestalhado. Deixa, irmão. Porque nós sabemos a quem nós servimos. Um Deus que até a ordem do culto, Ele tem um cuidado. Olha que coisa mais linda. Porque Ele gosta de tudo perfeito, irmãos. Ele gosta de tudo. Não aquelas bobagens que aqueles fariseus que param antes de conhecer a Jesus eram preocupados. É as coisas que agradam o coração de Deus. Porque Ele sabe que tudo aqui foi feito somente para agradar o coração dele. Todos os louvores, a preocupação do som, tudo foi feito, Senhor, somente para que o Senhor receba aí no teu trono como cheiro suave. Porque tudo que foi feito aqui foi o melhor, foi dado o melhor, diante de tudo que se apresenta aqui. Mas o melhor nós estamos traindo lá de dentro do nosso coração, que é o nosso amor perfeito por Ele e a nossa vontade de pegar essas vestes e usar todos os dias a grife mais perfeita, mais maravilhosa que vem do céu. É essa grife que vai fazer toda a diferença nos lugares onde nós formos, onde as pessoas vão querer conhecer quem é esse Deus da minha irmã, lá no seu condomínio. Ela é diferente, a voz dela ela é toda agitada, ela continua, mas é uma agitação santa. Não é assim? E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja com todos nós, sempre, porque nós precisamos. E precisamos dessa presença maravilhosa. Paz. Que mensagem maravilhosa. Que nós possamos estar refletindo durante a semana sobre essa mensagem. Que nós possamos também estar mudando aquilo que precisa ser mudado. E peça a Deus, porque Ele pode mudar qualquer coisa, por mais que nós achamos que é impossível. Com oração silenciosa, estaremos terminando nosso culto de hoje. Amém.